Que privilégio que nós temos, e eu quero tratar isso sempre em meu coração como privilégio mesmo, de podermos estar na presença do Senhor para tirar esse tempo, de todo o tempo que Deus nos dá, tirar esse tempo para que a gente possa cultuá-lo, né? Cultuar a Deus. Irmãos, você pode fazer o que for, ir aonde for, que você não vai encontrar renovação, a não ser quando você se curva diante do Senhor, quando você está ouvindo a palavra dele. A palavra de Deus, ela nos restaura, ela nos renova. E ouvir a palavra de Deus é uma característica dos filhos de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse em certa ocasião, quando ele ensinava a um grupo de pessoas, e no meio dessas pessoas levantou-se alguém com objeções àquilo que ele estava falando. É interessante a gente notar que o Senhor disse em certa ocasião assim: olha, eu não falo de mim mesmo, eu falo a vocês tudo quanto eu tenho ouvido do meu Pai Celestial. Então, quando a pessoa levanta uma objeção àquilo que o Senhor Jesus Cristo fala, ou quando eles levantavam objeções àquilo que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, eles não o estavam fazendo contra o Senhor, porque ele não falava de si mesmo, mas ele falava o que ele ouvia do Pai. Então era uma objeção que eles estavam levantando contra o próprio Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo, que houve momentos em que ele teve ira, sim, ira por atitudes injustas, ira por pessoas terem desvirtuado determinadas coisas que foram criadas com o propósito de ser um local de amor e de adoração ao Senhor, e tinham transformado aquilo em interesses econômicos. Então o Senhor Jesus Cristo disse para aquelas pessoas: não vou discutir com vocês, porque vocês não conseguem ouvir o que eu estou falando. Aquele que é de Deus, este ouve a palavra de Deus. Por isso vocês não podem ouvir, porque vocês não pertencem a Deus. Não pertencem a Deus. A palavra de Deus, ela não é para você discutir com ninguém, é para você ensinar. E quando você for ensinar a palavra de Deus a alguém, e você perceber que essa pessoa já conhece a palavra de Deus, não precisa ensinar nada, não precisa falar nada, não precisa. A Bíblia fala que nós devemos evangelizar, anunciar o Evangelho, e não anunciar aqueles que já ouviram o Evangelho, aqueles que já receberam a semente no coração, a não ser que numa conversa a pessoa possa expor para você uma situação, buscando uma resposta tua, no sentido de ajudá-la a entender determinadas palavras, determinada palavra nos escritos sagrados. E a palavra de Deus, ela é tão tremenda, irmão, tão tremenda, que desde o início, houve um levante com o intuito de desvirtuá-la. Foi assim lá no Jardim do Éden, tem sido assim no decorrer de todas as eras, de todos os tempos, de todos os séculos, até os nossos dias, e isso continuará sendo assim. E é interessante a gente notar que houve muitas pessoas que andavam ao lado do Senhor Jesus Cristo, andavam, defendiam, pregavam, anunciavam, e que infelizmente deixaram de seguir ao Senhor, deixaram de caminhar com o Senhor, abandonaram a fé. Existem exemplos dentro das Sagradas Escrituras, mas existem exemplos também preciosos e grandiosos de pessoas que tinham atitudes ao contrária, que era o quê? Eles eram
ferrenhos perseguidores da igreja de Cristo. Eram homens que tinham o intuito no coração de exterminar, de acabar com a palavra de Deus, de acabar com a igreja, de acabar com a lembrança das coisas celestiais e do Deus Criador dos céus e da terra. Muito semelhante ao que está ocorrendo em todo o mundo em nossos dias, com essa agenda globalizada aí da ONU, né? Levando que todos os países aderem a essa agenda, né? E que tem o intuito até 2030 de estabelecê-la por completo em todo o mundo. E para fazer com que isso aconteça, há necessidade de exterminar qualquer tipo de fé em Deus, principalmente o cristianismo, porque o cristianismo ele é conservador. Então, desde lá do princípio aconteceu isso, tem acontecido, e houve pessoas que eram terríveis perseguidores da igreja e que Deus as transformou em grandes defensores da igreja. Eles procuravam tirar a vida dos pregadores do evangelho, e eles mesmos posteriormente, ao se converterem, deram a própria vida pelo evangelho. Deram a vida pelo evangelho. É coisa fantástica, é coisa grandiosa, é coisa preciosa, que só aquele que tem comunhão com Deus consegue entender essa atitude. Houve uma reportagem aí de um grande líder, né? Um grande líder da religião islâmica, muçulmano, que ele teve um encontro com Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Um encontro com Jesus Cristo. E você sabe muito bem que quando a pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela nunca mais é a mesma. Nunca mais. Logicamente, não tem como você se encontrar com a pessoa do Senhor Jesus Cristo se não houver um propósito de Deus nesse encontro. Nós pregamos o Evangelho a toda a criatura, anunciamos o Evangelho, mas só o Espírito Santo fará com que as pessoas sejam levadas a ter um encontro com o nosso Senhor. E quando acontece esse encontro, a pessoa nunca mais esquece. Nunca mais esquece, nunca mais. Pode acontecer muitas coisas na vida dela. Ela pode se afastar dos caminhos do Senhor, pode se distanciar do caminho do Senhor, pode fazer o que for, mas jamais ela vai esquecer do encontro que ela teve com o Senhor, porque é inesquecível. Não existe absolutamente nada semelhante ou que venha se comparar a isso. O encontrar com o Senhor é uma riqueza imensa para a nossa alma e é também uma riqueza imensa para o nosso espírito. Somos enriquecidos espiritualmente. E dentre essas pessoas, meus irmãos, que eram perseguidores do Senhor Jesus Cristo, falar do Senhor Jesus, porque ele perseguia a igreja, mas o próprio Senhor falou para ele: por que você está me perseguindo? Né? O Senhor já tinha ascendido aos céus. Estou falando de Paulo, né? Na conversão de Paulo, quando ele encontrou-se com o Senhor, ou o Senhor encontrou-se com ele, né? E houve uma mudança enorme na vida dele, e ele era um terrível perseguidor da igreja. E agora, amado, ele que havia permitido, a autoridade que ele tinha, ele havia permitido que Estevão, o primeiro mártir da igreja, morresse apedrejado, porque ele permitiu que tal coisa acontecesse, porque ele tinha autoridade de livrar Estevão, porque ele tinha autoridade de fazer com que Estevão não fosse apedrejado. Ele não fez nada, ele permitiu que Estevão fosse apedrejado. Então ele foi uma pessoa que perseguia e tirava a vida daqueles que anunciavam o Evangelho. Mal sabia ele o que é que o estava esperando, mal sabia ele, porque ele caiu nas mãos do Senhor, nas mãos salvadoras do Senhor, e o Senhor transformou, o Senhor mudou a vida dele. E ele que agora tinha o apoio das autoridades religiosas judaicas,
ele que tinha o apoio dos sacerdotes para perseguir a igreja, ele agora se transforma não mais em um combatente da religião cristã, mas ele torna-se agora um defensor, um anunciador, um pregador, alguém que começou a pregar o evangelho, e este alguém, do encontro que ele teve com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 9, lá a caminho de Damasco, né, o encontro, ele nunca mais deixou que absolutamente nada se colocasse entre ele e esse seu Senhor. Consequentemente, ele nunca mais perdeu o contato com Jesus. Nunca mais. Ele nunca mais permitiu que absolutamente nada viesse a se interpor entre ele e Deus. Nunca mais. E ele, irmão, 3 anos ele ficou num local afastado. E esses 3 anos, foi 3 anos que o Senhor Jesus Cristo trabalhou na vida dele. 3 anos. Os mesmos 3 anos que o Senhor Jesus Cristo trabalhou na vida de todos os 12 que ele havia chamado, 3 anos também. Tanto que o apóstolo São Paulo, ele fala nas suas cartas que ele recebeu muita revelação, e essa revelação que ele recebeu para transmitir à igreja, ele não recebeu de nenhum dos apóstolos, mas ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, quando ele cita a respeito da Santa Ceia: eu recebi do Senhor, aquilo que ele estava passando. Ele não tinha participado da Santa Ceia, não estava junto, logicamente, não sabia como tinha sido, mas o Senhor mostrou para ele, para que ele pudesse transmitir à igreja como devia se fazer a Santa Comunhão, a Santa Ceia. Então ele fala: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então ele era alguém que estava intimamente ligado ao Senhor. E por estar intimamente ligado ao Senhor, ele se deparou com muita perseguição na vida dele. Muita. E ele era uma pessoa, meus irmãos, que não sentia e não tinha medo de absolutamente nada. Não tinha. Não que ele não sentisse tristeza na vida. Não que ele não se deparasse, não enfrentasse oposição na vida, não, fora disso. Mas ele, irmão, ele encontrou-se muitas situações adversas, mas nenhuma delas foi forte o suficiente para sequer aborrecê-lo, para sequer desanimá-lo do caminho. Ao contrário, ele dizia assim: olha, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por ele acreditar assim, irmão, ele não parou de pregar o Evangelho. Ele começou desde o momento do chamado até ser decapitado. Ele anunciou o Evangelho, cumprindo assim o chamado que Deus lhe havia feito e responsabilizado. Amados, agora vejam bem uma coisa. Ele passou por muitas situações. Ele foi preso e foi acusado pelos seus próprios compatriotas de ser um traidor. Mas como os judeus não podiam matar ninguém, porque na lei está escrito não matarás, né? Está escrito lá e ele não podia. Eles fizeram a mesma coisa que fizeram com o Senhor Jesus. Nós não podemos matá-lo, mas nós podemos levar o Senhor Jesus diante de Herodes, diante de Pôncio Pilatos, diante das autoridades, e fazer com que eles então dê a sentença de morte. Nós não podemos, mas vamos cooperar. Nós não podemos, mas vamos trabalhar politicamente para que tal aconteça. Nós não podemos matar, mas vamos convencer os governantes, porque eles são doidos para agradar, né? Não a população de um modo geral,
porque não é isso que nós estamos vendo acontecer no nosso amado país, não é verdade? Né? Se os governantes olhassem verdadeiramente para a população, olhassem verdadeiramente para o povo, e que se eles respeitassem a eleição que tiveram, porque foram o povo que os colocaram lá, eles iriam sim pensar no bem do povo e não no bem do político deles próprios, no bem das pessoas, e fazer tudo quanto é possível para beneficiar o povo. Mas não é isso que a gente vê acontecer, infelizmente. Irmãos, aí eles levam lá o Senhor Jesus Cristo, na verdade, já tinha sentença, e o Senhor Jesus Cristo, cumpriu-se na vida do Senhor Jesus Cristo a sentença decretada, mas aquilo a gente sabe que se cumpriu, porque estava escrito que haveria de se cumprir. O apóstolo São Paulo, ele também foi preso e foi colocado diante das autoridades, e não uma vez, mas várias vezes, o apóstolo São Paulo, ele correu perigo de vida no meio dos seus irmãos, no meio dos judeus que não aceitavam que ele tivesse se tornado um pregador da fé que outrora ele destruía, compatriotas que não admitiam que ele, que era uma pessoa que tinha um cargo de confiança, que tinha recebido cartas com autorização, cartas de superiores para agir de forma como estava determinado a agir, agora está anunciando a fé. Eles prendem o apóstolo São Paulo e eles o acusam de muitas coisas. Eles queriam o quê? Eles queriam apresentar o apóstolo São Paulo diante das autoridades da época, para que essas autoridades agissem da mesma forma que agiram contra nosso Senhor Jesus Cristo, decretasse a sentença de morte. Era isso que eles estavam esperando que as autoridades fizessem com Paulo. Estavam desejosos para terem o aval das autoridades, para poderem matar o apóstolo São Paulo apedrejado como um herege. Irmãos, eu quero ler um versículo com você agora. Versículo de número 24 de Atos 27. Tem a Bíblia aí? Quem é que trouxe a Bíblia na igreja? Quem é que trouxe o celular com a Bíblia? Amém. Mas eu acho que vai... A minha tradução está na NVI, 27, capítulo 27, versículo 24. Está escrito assim: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Amém? Eu vou ler novamente. Paulo, não tenha medo. Foi interessante. Falando para ele não ter medo, não é? Por quê? Por que diz para ele não ter medo? É porque ele estava com medo. Não estava? Estava com medo, não é? Medo é uma coisa natural do ser humano. Então diz assim: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Eu quero agora, você vai entender o que eu li aqui agora, dentro dessa introdução que nós estamos fazendo. Irmãos, quando o apóstolo São Paulo foi colocado diante do rei Agripa e de Festo, governador, e o apóstolo São Paulo faz um discurso para o rei Agripa,
E o rei Agripa, ao ouvir o discurso de Paulo, Paulo fala assim: rei Agripa, tu crês nos profetas? E o próprio Paulo responde a pergunta que ele mesmo fez para o rei: eu bem sei que tu crês, bem sei que tu crês. Então Paulo sabia que aquele rei acreditava nos profetas. E Paulo faz um discurso perante ele, tanto ele quanto Festo não vê absolutamente nada para Paulo ser condenado à morte. Ele não tem nada contra ele, não tem nada. E o Festo, ele segurou um pouco mais Paulo, ele mandava Paulo para a prisão, daqui uns dias mandava trazer de novo, queria ouvi-lo novamente. E a Bíblia fala que esse governador aí, esse tal de Festo, ele estava querendo que Paulo lhe oferecesse dinheiro. Pode ler aí, está escrito aí. Paulo oferecesse dinheiro para que ele fosse solto. E Paulo não ofereceu nada para ele. Nada, não ofereceu nada. E houve então um planejamento para entregar Paulo nas mãos dos judeus. E os judeus iriam matá-lo. Com essa alegação. Foi nesse momento que Paulo ele teve uma inspiração, e ele falou para o rei Agripa e para Festo: eu apelo para César, eu quero ser julgado por César. César, o imperador romano. Como é que Paulo vai apelar para César? Irmão, Paulo, ele tinha o título de cidadão romano. Esse título era comprado por muito dinheiro, muita fortuna, mas Paulo não comprou o título de cidadão romano, ele o tinha por nascença. Os pais deles eram romanos, então ele tinha esse título. Então havia a possibilidade de qualquer cidadão romano que apelasse para ser julgado por César, tivesse o direito então de ser julgado por César. Mas o que tem a ver isso, irmão? Tem a ver nesse versículo que nós lemos aqui. Esse versículo aonde fala que Deus tinha o interesse de levar Paulo para falar com o imperador César, para pregar o evangelho para o imperador. E você sabe, irmão, tudo quanto Deus planeja, não tem absolutamente nada que possa impedir o cumprimento. Nada, absolutamente nada. E eu quero mostrar isso para vocês na vida de Paulo. Quando Paulo apelou para o imperador, para César, entregaram Paulo como prisioneiro para o comandante de um navio chamado Júlio. E esse comandante aprisionou Paulo e eles estavam navegando. Só que essa embarcação ela não ia direto para Roma. Ela iria fazer muitas escalas, ia passar por muitos lugares, ia demorar muito tempo para chegar lá. E Júlio se encontrou com um outro comandante de um navio da Alexandria, que estava indo direto para Roma. Então ele entrou em acordo com o comandante e entregou Paulo e alguns outros prisioneiros a esse comandante para chegar até Roma, o destino final. E, irmãos, Paulo embarca e eles estão navegando. Num dado momento, o apóstolo São Paulo chamou o comandante e disse para o comandante: senhor comandante, é melhor nós não seguirmos viagem, é melhor nós pararmos e esperarmos, porque vai acontecer algum contratempo, e se nós não esperarmos aqui, Deus me mostrou que haverá um grande prejuízo para a embarcação, e irá se perder tudo aquilo que está armazenado. Quem sabe que ele era um navio cargueiro, estava armazenado com muito alimento, muita coisa, e muitos tripulantes também irão morrer. Então haveria 3 tipos de prejuízo, 3 tipos.
E Deus alertou Paulo para que Paulo falasse com o comandante. O comandante então ouviu Paulo, mas ele não achou favorável a palavra de Paulo. Sabe por quê? Porque o tempo era uma calmaria tremenda. Vinha lá do sul, vinha um vento tranquilo, suave, tudo favorável para a navegação. O comandante fala com o proprietário do navio, que também não acha conveniente ficar parado. Nós vamos perder tempo, não vamos ficar parados. E eles então não acreditaram no que Paulo dizia, porque eles estavam observando o tempo. Estava muito calmo, não tinha nenhuma aparência que haveria uma tempestade, nada. Irmão, olha que eu vou dizer para você uma coisa. Às vezes na nossa vida está uma calmaria muito grande, e parece que tudo está favorável para tomarmos aquela decisão que a gente deseja tomar, que a gente quer tomar, mas que o Senhor fala assim: espera aí, não é o momento ainda, não é hora ainda, mas está tudo favorável. O vento está soprando contrário, mansamente. Então tudo indica que nós vamos chegar ao nosso destino com a maior das calmarias, muito tranquilo, abençoado. Vai dar tudo certo. Irmãos, eu disse de princípio aqui que nós nos decepcionamos com muitas coisas. Você se decepciona comigo, eu me decepciono com você, nós decepcionamos com aquele, nós decepcionamos com aquele se decepciona com nós nos decepcionamos às vezes com uma coisa que você adquire achando que é uma coisa e é outra. A gente se decepciona, muitas vezes você escolhe algo para você fazer, algo para você estudar, que chamou a sua atenção, parece que você se encaixou direitinho, mas no decorrer da coisa parece que não encaixa mais, não dá certo. Então, às vezes, nós tomamos decisões porque nós enxergamos as coisas do modo favorável, muito embora recebemos da parte do Senhor, às vezes, uma luz vermelha piscando. Para. Eles não deram ouvido, irmãos, e eles começam a navegar, levantam a âncora e começam a navegar. Eu tenho por mim que eles estavam felizes e contentes, porque aparentemente tudo estava indo muito bem. Eles começam a navegar, irmão, de repente, algum tempo depois, começa a soprar um vento noroeste de uma ilha, mas um vento tão forte, que eles começaram a ficar apavorados. Começaram a se apavorar. Se apavoraram, ficaram com muito medo da situação. E sabe, meus irmãos, eles estão indo, navegando, e eles percebem que eles não vão chegar no destino. Eles começam então a desfazer da armação do barco. Armas que tinham no barco. Quem sabe canhões, quem sabe tinham no barco. Eles começam a jogar tudo fora, aliviando o barco, porque o vento começa a soprar fortemente e as ondas começam a se levantar gigantemente. E eles ficam apavorados e eles fazem de tudo para aliviar. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Eles perdem o controle do barco, o barco fica à deriva. Ficou à deriva, perdeu o controle da situação. O apóstolo, o Lucas, que escreveu Atos, ele escreve dizendo assim, que por vários dias eles não viram estrelas no céu e nem viram a luz do sol. Nem viram, irmão, olha a situação. Imagine-se você no barco.
se você já esteve em alto mar, né, em navegação, você já esteve, você olha para todos os lados, você não vê nada a não ser água. Imagine você, amado, com um barco em alto mar, vento, o mar bravio, e você, cadê a estrela para me guiar? Nem de dia o sol, nem as estrelas à noite, nada. Estão à deriva, perdem totalmente o controle do barco, pelo amor de Deus. Perderam o controle do barco, estavam à deriva, largaram, abandonaram, o vento ia soprar e eles não tinham o que fazer. Deixa o vento soprar, deixa o barco ir para onde for, não importa mais, não tem mais controle. Eu não sei se já houve alguma situação assim na sua vida, espero que não. Espero que não. Mas, irmãos, Deus havia falado para Paulo que ele iria falar com César. Então Deus estaria no controle, no comando, e Deus iria levá-lo. Mas você acha que essa situação do navio não trouxe temor ao coração dele? Irmão, 3 coisas iriam acontecer. E o navio, iriam perder o navio. Logicamente, toda a carga que tinha no navio haveria um grande prejuízo, e prejuízo em vidas humanas. 3 coisas Deus havia falado para Paulo. 3 coisas. Mas como é bom quando há homens de Deus e homens que intercedem a Deus quando as coisas não estão acontecendo da maneira como se espera que elas aconteçam. Eu quero dizer uma coisa para você, homem e mulher de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele está ouvindo as suas orações. Deus está ouvindo a minha oração. Deus está ouvindo a tua oração. Você que está nos assistindo aí, Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Deus, Ele está nos ouvindo. Em meio à tempestade, em meio à escuridão, em meio a perdas, Deus está nos ouvindo. Em meio ao medo de não se chegar aonde é para se chegar, Deus está nos ouvindo. Sabe, amado, a Bíblia nos fala que Paulo de madrugada ele vai orar. Paulo ele vai orar de madrugada, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Perdemos toda a esperança de salvamento, toda a esperança de salvamento. Isso aqui que quem está falando foi Paulo, falou e Lucas escreveu isso. Aí Paulo vai falar com o comandante, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceito o meu conselho. Os senhores deviam ter aceito o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Você já teve prejuízo por não escutar alguém? Você já teve prejuízo porque você não acatou o conselho de alguém, porque todas as coisas pareciam que iam ser favoráveis? Você já teve prejuízo? Mas Paulo, ele tinha orado ao Senhor. Olha o que ele fala agora no versículo 22. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem
pois nenhum de vocês perderá a vida. Paulo, ele está trazendo uma palavra de segurança. Deus, ele continua no controle. Aquilo que estava para acontecer, que iria acontecer naturalmente, o Senhor Deus, ele intervém por causa da oração do apóstolo São Paulo, e ele fala para Paulo, garante para Paulo que nenhuma vida iria se perder, muito embora ele não tivesse dado ouvido para ele a primeira vez, mas agora o Senhor age com misericórdia e chama a atenção deles e diz para eles: vocês fiquem tranquilos, por nenhum de vocês irá perecer, nenhum de vocês irá morrer, nenhum de vocês. Agora vejam bem, irmãos, olha lá. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Olha agora, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro. Oh, glória a Deus. Ontem à noite eu estava orando. Sabe quem me apareceu? Um anjo do Deus a quem eu sirvo, a quem eu adoro, a quem pertenço. Que convicção, que certeza, irmão. Que convicção, que certeza. Ele fala mais ainda, que esse anjo trouxe uma palavra a quem pertence, a quem adoro, dizendo-me agora, olha aqui o que o anjo disse para Paulo: Paulo, não tenha medo, versículo texto que nós lemos, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu a vida de todos os que estão navegando com você. Então, se vidas iriam se perder, quando o apóstolo vai falar com o Senhor de madrugada em oração, o anjo do Senhor vem e lhe traz uma resposta: diga para esse povo não ter medo, porque a vida de nenhum deles irá se perder. Você já teve medo de perder a vida de algum parente? Você já teve medo de algum muito próximo seu? Já teve medo? Aqui, Deus evitou que isso acontecesse, porque Deus deu a vida de todos eles como resgate a Paulo, porque haveria a necessidade de Paulo chegar aonde Deus queria que ele chegasse. E Deus queria que ele chegasse até o imperador César para pregar para o imperador César, e não existia absolutamente nada que iria impedir que tal coisa não fosse feita. Nada. Amado, se Deus tem uma palavra para você, guarda o que eu estou dizendo. Se Deus tem uma palavra para você, o barco pode se arrebentar. O medo pode vir e tomar conta de você, porque logicamente você não vai ficar cego, sem ver as situações que estão sucedendo, sem ver a situação que está acontecendo. Você não vai ficar cego, você vai ver aquilo e aquilo vai mexer com as suas emoções, vai mexer. Mas uma coisa eu quero te dizer, que maior do que a aparência e maior do que o teu medo é aquele que prometeu a palavra para a tua vida e que é fiel para cumpri-la. É fiel para cumpri-la. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então o Senhor fala, Paulo está falando agora com o comandante e com o pessoal novamente. O Deus a quem eu sirvo, ao Deus a quem eu adoro, ao Deus a quem eu amo, ao Deus a quem eu reverencio, ao Deus a quem eu respeito. O Deus que vocês não quiseram ouvir os primeiros conselhos, mas que por misericórdia dele vai preservar a vida de todos os marinheiros. Ninguém vai se perder, muito embora vocês agiram irracionalmente, desobedecendo o conselho que Deus me usou para transmitir a vocês.
E ele continua. O anjo diz para mim: é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Amém? Tudo vai acontecer da maneira e do modo como Deus tem prometido, como Deus tem falado, como Deus tem dito. Tudo vai acontecer da maneira como Deus tem traçado. Era necessário ir lá. César é uma palavra de Deus para o apóstolo São Paulo. O arrebentar do navio não iria impedir. O perder o navio não iria impedir. Arrebentar a embarcação, perder a armação, perder o mantimento, não haveria de ter força suficiente para impedir que a palavra dita ao apóstolo São Paulo fosse interrompida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quando Deus lhe tem algo, Ele fará com que tal suceda. Se aí estiver o querer dEle, Ele levará ao destino que foi traçado. Glória a Deus. Amém? Você tem uma palavra de Deus para a tua vida? Tem? Você tem uma promessa de Deus para a tua vida? O barco está arrebentado? Arrebentou o barco? Teve prejuízo? Aconteceu coisas. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o comando. Deus não perdeu. Tudo vai chegar à conclusão da forma e da maneira para a qual Deus enviou a palavra dele. Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor. Bendito seja Deus. Você, meu amigo, que está nos assistindo aí, quem sabe, muitas adversidades não têm sucedido na tua vida, e quem sabe você tomou decisões por aparência, você não tomou decisão calcado, firmado na palavra de Deus, você decidiu, tudo parecia cooperar, que realmente Deus estaria nisso, que tudo iria cooperar para chegar onde você queria, que a sua decisão estava certa, que a sua decisão estava correta, mas de repente o vento contrário começou a soprar terrivelmente, você ficou à deriva, perdeu o controle da situação. Mas não se apavore, o teu Deus, o meu Deus, é um Deus ajudador, perdoador, é um Deus que estende as suas mãos santas e favoráveis para nos amparar, para nos guardar, para nos proteger, para nos levar ao porto que Ele destinou para nós chegarmos. Glória a Deus. Você vai chegar no porto que Deus destinou que você chegue. Você vai chegar no porto em que Deus destinou para você chegar. Você vai chegar. Você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Senhor meu Deus, obrigado pela vida de todos esses teus filhos. Muito obrigado, Senhor, pela preciosidade que eles têm. Muito obrigado, Senhor, pelo valor que eles têm. Muito obrigado, Senhor, por velar pelas nossas vidas, ó Senhor. Obrigado por, meu Deus, pelo cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem, Senhor meu Deus e meu Pai, para com a vida daqueles que são seus, daqueles que te pertencem, e que ainda, Senhor meu Deus, que venha algum prejuízo, ainda que venha, Senhor, intempéries, ainda que venha situações contrárias, ainda que venha, se manifeste de muitos modos, muitas maneiras, oposições, ainda assim, meu Deus, não serão suficientes para barrar a tua vontade na nossa vida e nos levar ao destino que o Senhor traçou para chegarmos, que chegaremos
meu Deus e meu Pai, segurando em suas mãos. Abençoe cada um dos teus filhos. Abençoe com paz, abençoe com esperança, abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai querido, meu Deus santo, enchendo o coração desse meu amado irmão, de que o Senhor está com ele, de que o Senhor é a esperança dele, de que ainda que o barco esteja à deriva, o timoneiro, ele passa a tomar conta do timão, e ele dirige, ele guia o barco da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por abençoar a todos esses teus filhos. Obrigado por abençoar a família de cada um deles. Obrigado por abençoar a vida dos amados que estão nos assistindo e todos os seus familiares. Paz e saúde vos seja multiplicado. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém.